Quem dita as regras da sua vida? Hein, Carol? Estou evoluindo, pessoal. Cada vez que eu faço essa pergunta no início de um episódio, eu mesmo me pergunto, até hoje, quem ditou as regras na minha vida? Na sua. Doutora Amália Canomata, minha super parceira, que a partir de agora é hostess junto comigo aqui nos nossos super bate-papos. E eu, Carol Cavalli. Hoje vamos falar de um assunto que tem interessado muito as mulheres e que aumentou, praticamente dobrou após a pandemia: congelamento de óvulos. E para ensinar tudo sobre isso, para esclarecer, para tirar nossas dúvidas, nós chamamos uma convidada muito especial, especialista em reprodução humana, a nossa doutora Frozen, congelamento de óvulos, doutora Jéssica Ativo. Obrigada, doutora, seja bem-vinda. Obrigada, tudo bom? Tudo bem. Vamos Tudo lá bem. conversar um pouquinho sobre isso, sobre um tema que é muito atual na vida de todas as mulheres E modernas, poucos né? ginecologistas falam sobre isso, né? Exato, porque na verdade a ginecologia, o ginecologista ele é o clínico da mulher. Só que quando se fala especificamente em infertilidade, já é uma subespecialidade. Então, para isso, a gente tem que chamar os universitários. Não é para qualquer um. Não. Então, É temos aí aqui que os ginecologistas te indicam, né, doutora doutora? Jéssica Hoje Ativo. a gente conversa com eles e pede para as pessoas conversarem com isso. Chega a mulher com uns 30 anos, perguntar para ela qual que é o seu planejamento reprodutivo da vida. E aí, lógico, se ela for congelar, ela vem num especialista. Mas eu acho que a gente está tentando. Mas que falar todo mundo sobre tenha. planejamento, eu acho que deveria ser assim, desde a primeira consulta ginecológica. Eu acho Depende, que você atende uma menina eu de acho. 20 anos, Faixa etária, né? exato. Eu Mas acho chegando que ali nos uma 30, vale a pena. menina que vai a primeira vez no ginecologista, ela precisa compreender qual é o momento que ela está e se é ou não necessário que ela se previna. É uma questão um pouco de planejamento familiar, antes mesmo de ter uma família, porque existem muitas gravidezes Sim, indesejadas. eu, no caso, na primeira, quando a paciente é adolescente ou muito jovem, eu explico ao contrário. Explico que elas são férteis demais. Então, Elas precisam de uma proteção, que seja o anticoncepcional que ela quiser. A gente desmistifica tudo. DIU, pode, né? Lógico, se tiver relação, essas coisas. Mas quando chega nos 30, aí eu mudo. Aí eu Porque falo, ó, cada fase da vida ela tem uma característica, né? E a própria questão da maternidade, digamos assim, ela tem um significado diferente em cada fase. com certeza. E assim, assim para introduzir né, contextualizar, digamos assim, né? Jéssica, conta um pouquinho pra gente, porque você tem a formação inicial em ginecologia e obstetrícia, certo? certo. E de onde surgiu o interesse em você se subespecializar em fertilidade? É assim, eu na residência, quando eu resolvi fazer a residência, na verdade, no internato, na minha faculdade, lá em São Paulo, o estágio de ginecologia é muito legal. A gente faz parto, a gente faz um monte de coisa. Então, eu achava muito legal. Achava a gravidez mágica, achava o parto uma coisa linda, aquelas coisas. Aí, eu resolvi fazer a ginecologia. Porém, durante o R1, o R2, o R3, eu acabei, não sei, era muita paciente jovem, a gravidez não desejada. Eu tenho 2, tenho 3, tenho 4. De uma certa forma, não é muito bonito falar isso, mas eu meio que perdi o encanto. Eu fazendo GO, de uma certa forma, perdeu o encanto pela gravidez. E aí eu passei no R3 no ciclo de infertilidade. E foi onde eu retomei aquilo que eu tinha. Tipo, a gravidez muito desejada. A pessoa, o beta positivo é uma coisa, assim, que é uma conquista incrível. E aí foi que eu falei, bom, eu acho bonito, é o que eu gosto de fazer. E para mim, você ficar grávida na infertilidade é uma conquista. Então, Você resgatou a emoção exato. É da uma gestação, especialidade né? na minha opinião, ela é difícil porque a gente carrega muita coisa negativa, né? Você pega a infertilidade, é muita frustração. Tem muita mulher que interpreta, eu nasci para ser mãe, se eu não conseguir ser mãe, é como se fosse uma falha, sabe? E na verdade não é. Mas é difícil, as pacientes é uma carga emocional muito pesada você não conseguir engravidar, Uhum. né?
E aí tem muita gente que não procura, porque fica com vergonha, tem gente que faz tratamento e não conta pra ninguém. Eu sempre falo que vai de cada pessoa. Mas só de você assumir isso, assumir que você tem uma dificuldade, é difícil. E aí, então, hoje em dia, a gente está tentando difundir, mostrar que é mais comum do que as pessoas imaginam, né? E aí, a gente, inclusive, uma das coisas que a gente entra no congelamento, porque o mundo evoluiu, né? A mulher inserida no mercado de trabalho, tudo. E o relógio biológico não Não. acompanha. A gente Com foi certeza. feita para engravidar É. ali dos 20 aos 30 anos, biologicamente, né? É a melhor idade da mulher. Só que essa questão também, né, o 40, a mulher de 40 hoje É a de 20. é de 20, 30, né, de É. algumas gerações atrás, né? Exato. Ó, Mas o óvulo não. O óvulo Exatamente. continua sendo Esse de não tem 40. como depois dessa Congelando, né? introdução aí, eu gostaria de fazer uma pausa só para agradecer os nossos parceiros, começando por aqueles que nos deixam lindas, né? Para cada gravação. Soli Beauty Itaiangá. Bota eles aí, Jennifer. Marcelo Emory. Amor, você é maravilhoso. Coloração, cabelo, tudo. Ele é um expert, realmente um especialista. Quero agradecer a SA Sexualidade Anônima. Você só vai saber o que é e o quanto isso pode te ajudar se você pedir para seguir. É um Insta fechado. E a CAIS, que faz marketing de experiência. Ou seja, treinamento de secretária, gestão, tudo aquilo que pode transformar uma marca em uma experiência extremamente positiva. Gerar uma conexão emocional entre o médico, a secretária, toda a equipe de saúde e o paciente. É o melhor marketing, porque não adianta nada um marketing digital muito eficaz se a sua equipe não está alinhada com aquilo que você diz no seu Instagram. Vamos lá, voltando aí. A infertilidade, ela pode ser genética? Alguns fatores, né? A gente tem diversos fatores de infertilidade, mas, por exemplo, alguma alteração no cariótipo, algumas malformações uterinas, a gente tem algumas causas que pode sim. Uma menopausa precoce, né, que hoje a gente chama de insuficiência ovariana prematura, a maioria a gente não sabe a causa, né, por que acontece, mas O a gente sabe... tabagismo pode ser uma causa de menopausa precoce, né? Pode, na verdade, falência ovariana ovariana prematura hoje. prematura. IOP, por favor, tô brincando. Mas, na verdade, assim, a gente não sabe. A maioria da insuficiência ovariana prematura, a gente não sabe o motivo. Inclusive, 20% das pacientes até depois voltam a ter uma pequena função ovariana, mas a gente vê que se sua mãe teve, você tem mais chance de ter. Mas hoje em dia, sempre esses fatores externos, né? A gente Ter vê alguém drogas... que não conseguiu ter filhos na família pode ser um indicativo ou não? Sim, dependendo da razão, sim. A gente sempre faz parte da nossa anamnese saber se alguém não conseguiu engravidar na família, porque daí muitas vezes pode ser, por exemplo, um motivo genético, aí a gente já... o que acontece? Que seja uma anovulação, sabe? Mas que não é genético, lógico, mas a gente tenta dar uma guiada, assim, abortamento de repetição, dependendo das alterações que a gente tem, pode ter algum componente genético. E aí? Doutora Jéssica, quando um casal tentante deve falar, não, a partir de agora, né? Quando é considerada a infertilidade, assim, quanto tempo de tentativas ele deve procurar um especialista? A gente divide isso por idade, né? Até 30, mulher, principalmente. Mulher até 35 anos. O casal tenta em casa por até 1 ano. Se não conseguir, tá na hora de procurar, né? E acima de 35 anos, até 40, a gente deixa engravidar 6 meses em casa. Se não conseguir, vai procurar. Só explica um pouquinho, desculpa, né, assim, mas Não. explica um pouquinho o que é esse tentar em casa, que às vezes as pessoas podem não Sim. entender. Na verdade, o tentar é você ter umas 3 relações sexuais por semana, né? Não é assim, eu tenho uma relação no mês e tô tentando engravidar. É claro que, por isso que eu disse que mulheres de 20 anos engravidam muito fácil, às vezes tem uma relação no mês, num período fértil, uma menina jovem engravida. Mas, num geral, a gente considera de 2 a 3 relações por semana, sem métodos contraceptivos. E vale lembrar que com ejaculação dentro, né? Porque tem gente que faz um coito interrompido e acha que
talvez está tentando engravidar, e não. Fazendo o coito interrompido, acho que estão tentando. Não, É que acha que não é um assim, método. Não é emocional Por exemplo, desse casal. eu peguei essa semana no consultório. Doutor, eu não uso anticoncepcional faz 3 anos e eu não engravido. Na hora que você vem na história, porque de uma certa forma a gente entra numa parte sexual do casal, né? Aham. Tem casal que não gosta de falar, mas a gente precisa entender qual é a rotina sexual Sim, deles. extremamente importante. né? Exato. E aí ela olhou pra mim e falou: não, mas é porque ele sempre ejacula fora. Eu falei: então, peraí. A É mais troco? complicado. Não consigo dizer que, né, vamos dizer assim, realmente talvez fosse uma infertilidade, porque é bastante tempo. Ela, muitas vezes, o pouquinho do espermatozoide que foi antes, porque a gente considera, né? Você sabe melhor que eu, que sai um pouco o líquido seminal, que sai no início, antes da ejaculação em si, é onde tem muito espermatozoide. Então, muitas vezes aquilo já devia, mas eu falei pra ela, eu não consigo definir se é infertilidade, mesmo assim, com fator, porque não... Mas eles disseram por que eles faziam isso? Não. Porque, em tese, assim, o coito interrompido, ele é Interrompendo a ele é um possibilidade. método, deixando bem claro que tem bastante falha, mas é um método de contracepção, né? Gente, eu escutei essa Mas semana. eles achavam que não ter um método contraceptivo estava dando a infertilidade Para eles deles. era uma prática natural. Não, Faz porque parte às do- vezes ela, por higiene, eu não quero, Exato. né? Eu não, pela eu não questão, consegui entender o porquê, provavelmente que eu vi que eles é ficaram isso. meio para trás, mas o ponto era... Só que aí, como você define? Porque não tá tentando engravidar um ano, Doutora, mas você eu tem uma escutei falha. essa semana que é possível, uma médica falando na internet que é possível engravidar, inclusive em período menstrual. Na verdade é assim, tá? É que sempre vai depender do ciclo. A gente considera que seu período fértil começa uma semana antes da sua ovulação. Todo mundo acha que é só na ovulação. Na verdade, um pouco antes da ovulação, os 2 dias antes é o seu período mais fértil, mas uma semana antes sim. Tem mulher que tem um ciclo menstrual muito curto, né? E aí, muitas vezes, sim. Só que você também pega e fala assim, minha menstruação dura 7 dias. Então, se você considerar que até o finzinho da menstruação, você tá uma semana antes de uma ovulação. Então, você entra num Às período vezes pode ter fértil. uma menstruação um pouquinho mais Mais prolongada. prolongada, Não, né? exato. Amália, eu fiz a tabelinha e eu... Tabelinha se usa para engravidar. Não, olha só. Olha, gente, tabelinha é usada. Fala de novo, fazendo um A favor. tabelinha é para engravidar. Não para não Não, engravidar. Tabelinha para não olha engravidar só. tem mais de Faltando 20% 2 de dias, eu chance de era falha. um reloginho, 2 dias para eu engravidar. Perdão, 2 dias para eu menstruar. Teve um Como que sanguinho. assim, eu comecei a buscar, né? Como que eu engravidei? Como que eu engravidei? Como que eu engravidei? Então, assim, não tinha, tipo, eu ia engravidar dia 25 e tive relação no dia 23. Sim. Como eu engravidei? Aí eu fui falar com o meu obstetra na época, ele falou, olha, você pode ter ovulado mais tarde ou você pode ter ovulado 2 vezes no mesmo mês. Eu falei, meu Deus, é aquela coisa do raio. Graças a Deus, né? Eu sou muito feliz, eu fui uma mãe jovem, mas eu não tenho absolutamente nada para falar sobre a minha maternidade. Eu acho que eu evoluí, eu cresci, eu amadureci sendo mãe. Né? Eu não sei como seria, o que seria de mim, da minha pessoa, se não tivesse vindo a minha filha. Ela me salvou de mim mesma. Ela me salvou da falta de rumo, de propósito, de motivação de vida, de tudo. Ela veio na hora certa, assim, eu sou muito grata. Embora não tenha sido programada, eu já tinha uma profissão, eu consegui ser uma mãe, né, que tinha como, né? Graças a Deus também tive uma rede de apoio boa, mas foi numa tabelinha. Tabelinha assim, na minha cabeça, né? Bom, eu não posso engravidar hoje, então não vou me preocupar com preservativo. Se você for ler, é muito longo um período, quando você usa realmente a tabelinha para não engravidar, você tira quase, vamos dizer assim, uns 15 dias do teu mês que você não pode ter relação. Então é muito grande. As pessoas acham que é só o período fértil que você não pode. E não. Porque a ovulação é em um dia só, né? Exato. E é como a se fosse rotina do exata, casado, né? né? Exata. É a rotina do casado mesmo. Você só Exato. pode esse dia, esse dia, esse dia. A esposa fala, graças a Deus. Mentira, gente. Não, isso não é uma regra. Mas assim, o espermatozoide, a partir do momento que ele está
dentro da mulher. Ele sobrevive quanto tempo? Porque não necessariamente você vai engravidar no dia que você teve relação, certo? Até Ele tem sobrevive gente que até tem 3 Quanto dois, tempo? tem Até 3 gêmeos de dias. pais diferentes, né? Tem. Isso aí eu Mas acho normalmente surreal. são 2 ovulações, né, pra isso acontecer. Ah, é? O que acontece? Não sei se as pessoas lembram a forma do útero, né? Ele é tipo uma perinha assim, e daí tem a tuba e no fundo o ovário. A tuba é uma filetinha, e daí no fim da tuba, que a gente tem a fímbria, ela é aberta, assim, é ali que capta o óvulo, né? O espermatozoide tem um longo caminho até ele chegar lá, é um dos motivos que pode demorar um pouco Como é para que engravidar. 300 milhões de espermatozoides conseguem degladiar e só um entrar? Na verdade, isso é uma ótima pergunta, mas espera, deixa eu só... O espermatozoide sobe e é onde mais acontece a fecundação não é no útero, é na tuba. E lá no fim da tuba. Por isso que o período fértil é 2 dias antes, 2, 3 dias antes da ovulação, porque quando você ovular, você já tem espermatozoide lá. Tchá, tchá, tchá. Então, por isso que a gente fala que o período mais fértil da mulher, na verdade, é antes da ovulação. São os 2 dias antes. E na sua pergunta, na verdade, a parede do óvulo, ela é espessa, ela não é uma coisinha fácil de se romper. Então, eu preciso de um São monte de 300 espermatozoide. milhões. Mas não chegam aos 300 milhões. Você tem um caminho quê? longo, Tem uns que porque se ele tem perdem que... no caminho, Exato. tem uns que ficam meio Eles parados. não são todos móveis. Eles não são móveis e progressivos, alguns são parados. Aí eles têm que vencer a vagina, o muco vaginal, o colo, tem que conseguir subir. É um caminho É uma difícil. luta, É né? uma luta. Ele precisa ser muito bom para chegar lá. Eu acho muito perfeito para só ter um campeão, ou 2, 3 no máximo. Então, Porque a gente aí, tá falando só de que você 300 precisa de milhões. muitos espermatozoides na parede do óvulo e eles ficam liberando enzimas. E aí fica deixando a parede mais fininha até que um consegue entrar. Na hora que consegue o óvulo mesmo, ele faz como se fosse uma capa de proteção, assim, vamos Na ele verdade, fecha. todos trabalham, mas Exato. um que aproveita Exato. deixa e E vai. aí, em algum o que lugar entrar tem o primeiro ativa, o- vamos o- dizer, exato, essa o óvulo cápsula. mesmo, ele faz como se fosse uma cápsula de proteção daí, que É. só tem um ali dentro. Gente, é fantástico. É perfeito, a natureza é não, é perfeita. muito perfeito. Ainda tem gente que não acredita em Deus. Eu não consigo. Posso falar que quem trabalha com infertilidade adora o ciclo menstrual. A gente tem que entender bem. Então, fica melhor ainda. No congelamento de óvulo, por exemplo, quanto tempo dura entre eu decidir te procurar e começar, né, e terminar? Assim, é um mês? É longo? Como é? Na primeira consulta, né, a gente normalmente conversa e avalia a sua reserva ovariana. A gente vê seus hormonais, eu conto normalmente os folículos para ver mais ou menos como que está seu ovário, que a gente tem sempre uma referência comparando com idade, né? Uma paciente de 30 anos tem que ter um X de óvulos, paciente de 40 anos um outro X. Então a gente faz uma avaliação sobre a sua, vamos dizer assim, não é fertilidade, né? Mas sobre sua reserva ovariana. Depois disso, normalmente a gente tem que fazer um ultrassom no período menstrual, os hormonais, e aí supostamente já estamos prontas para o processo. Então, assim, entre o começo e a captação Não, para se o você chegar congelamento... decidida, né? O processo da captação, na verdade, a gente começa na menstruação e eu estimulo o seu ovário, normalmente uns 13 dias depois do início da medicação, a gente faz a aspiração, pronto, acabou. Tá ali, Então, tá 15 congelado. dias já está Já, congelado. do início do medicamento, né? Do medicamento. O E mais às vezes a gente caro tem que fazer mais de um ciclo, no caso, né? essa medicação. Acho que é uma dúvida muito comum, é se é caro manter meus óvulos congelados, por exemplo. Manter não. Na verdade, o processo é mais caro, os medicamentos são caros, né? Uhum. E aí tem um laboratório todo específico. Então, você precisa de um embriologista, você precisa... Mas é caro tipo um carro ou não? Não é tudo isso também? Mais ou menos uma média. Existe Uma uma média média, nacional, é. assim, de valores para as Na pessoas? verdade, eu sei que tem as uma parte que medicações muda, é né? uma Tem o parte. médico. Se Uhum. você for num médico, um médico cobra um X para fazer o procedimento, outro médico Mas a parte mede um outro. medicamentosa, tudo. A gente tem uma grande diferença entre tipos de medicamento, né? A gente tem, bom, alguns que são só um FSH, os outros que são FSH com LH. Isso muda um pouco, né? Vamos dizer assim, para estimular vai gastar de uns 4 a 8 mil reais, mais ou menos, de medicamento. Depende de cada paciente e da quantidade E no que você for usar. total, assim, uma média, com... Uns 20 a 30 mil reais.
Não é barato, E não. aí, por ano... Aí, para manter, é tranquilo, na verdade. O caro vai ser ali o processo e Uhum. o seu congelamento. Sim. E aí, o congelamento, na verdade, a gente não consegue passar o valor, porque tem paciente que tem 8 óvulos, tem paciente que tem 30. Então, a gente meio que passa mais ou menos Congela quanto vai... quantos tiver. Quantos tiver. Quantos tiverem na fase certa, né? Porque Uhum. se a gente voltar lá na biologia, não sei se as pessoas lembram, a gente começa numa fase imatura, o óvulo está imaturo, né? A gente chama de M1, e aí depois, quando ele tá para ovular, aí ele volta na meiose 2 e fica no que a gente chama de M2. É nesse M2 que a gente congela. No caso, a gente precisa de um óvulo num estágio maduro Isso para varia congelar. de mulher para mulher ou da quantidade de medicação, assim? Não, normalmente da reserva da mulher. Eu não Ah, consigo mexer na reserva, eu estimulo. Se você tiver mas não 3... cria óvulos, crio. né? Não existe como. Infelizmente, não. Por isso que a idade pra A gente nasce, né, já com os Você óvulos. já nasce, você só perde. Você não cria na sua vida. Lá, quando a você já é um nossa mãe embrião... passou pra gente. É isso mesmo que a gente escuta falar, mãe. Mais ou menos, exato. Mas, na verdade, a gente nasce com muitos óvulos. Assim que você completa um ano, você já tem uma boa perda. Quando você começa a menstruar, você já teve uma perda incrível. De mais que a metade dos óvulos que você tinha quando você era um embrião. Quantos óvulos, aí? mais ou menos, a gente nasce? Ai, olha... Milhões, assim, tipo... sei lá. Milhões? Sim. 2, 3 milhões. Só que aí, quando você vai começar a menstruar, e ali você já teve a perda. Entendeu? Você já tá nos 300 mil, assim. Os homens óvulos. não. Não. Os homens produzem o espermatozoide Eles ali. produzem. Normalmente, a cada 3 meses, a gente considera que teve uma espermatogênese nova. Existe um mito, quer dizer, você vai me dizer se é mito ou não, até coloquei aqui. Masturbação causa infertilidade? Não, né? Eu vi A isso gente, na inclusive, internet. usa, pede para quando vai fazer uma coleta de Ou sêmen para melhora a avaliar. qualidade? Não, Também não. Não tem nenhuma... também não. Agora eu vou falar aqui com vocês duas, profundas conhecedoras da questão emocional desse casal que tentante, né? Que você falou que tem que fazer 3 vezes por semana, né? Eu posso Mas só dar pode. um ponto antes do casal, porque não necessariamente existe a procura como casal, né? A Jéssica pode falar Sim. melhor isso. Então, que ela falou assim, um casal Mas- tentante que tem uma rotina de 3 vezes na semana. Não, De mas- 2 a 3 ali no período fértil. vamos Mas dizer. o que eu digo assim, da questão emocional, na questão da mulher e fase de vida da mulher, existe uma fase que, assim, a maioria das mulheres estão muito focadas, né, mais na questão profissional. Sim. E aí fica... E nessa fase você pode estar acompanhado ou não, certo? Aí vem o que eu te Então- pergunto, congelar embriões ou um casal? Congela embriões ou congela óvulos? Mas aí que tá, por exemplo, assim, eu lembro que já faz um tempinho, né? Uhum. Mas enfim. Eu lembro que quando a gente estava na faixa dos 30 anos, eu lembro que várias amigas minhas estavam começando a congelar óvulos. Ai, mas você não vai congelar? Eu falei, não. É, Eu falei, aquelas que não. falam, não tem homem no mundo. Não, Cadê é os porque eu falei homens? assim, mas aí era uma coisa Mas é. minha, entendeu? Era uma coisa minha. Eu falei, eu não quero passar por isso, por essa situação, né? Enfim. Mas a maioria das minhas amigas congelaram óvulos e estavam lá na faixa dos 30. E gera uma tranquilidade, né? Eu vi relatos, assim, na internet, quando eu fui estudar, né, a sua especialidade. Gente, as mulheres falam assim, nossa, eu tenho muita tranquilidade porque eu fiz. Porque Sim. agora eu posso trabalhar tranquila, eu não preciso me preocupar com a minha idade, eu não preciso me preocupar com tal coisa, com tal coisa. Eu falei, que coisa maravilhosa isso. O que eu sempre acho que o congelamento de óvulos, ele é um excelente plano B. Não é o que você tem que levar para sua vida, assim. Se você está trabalhando e daí com 33 anos você acha que você pode engravidar, você não precisa usar o óvulo que você congelou. Ele é um excelente plano B. Porque se você congelou com 30, se você quiser usar ele com 35 ou com 40, sua taxa Com de 50, sucesso igual a vai ser a Cláudia mesma. Raia ali, A Cláudia foi foi mãe com 44, mas... Não, ela estava com 55 no caso. 55. Só que ela congelou, acho que com uns 40 anos. E quando eu tenho óvulos congelados e eu tô com 40 anos, ainda tô menstruando, não entrei na menopausa, é mais viável usar aqueles óvulos que estão congelados com a qualidade de quando você tinha 30 ou engravidar naturalmente?
Assim, na verdade, tem muita mulher, quando você tem óvulo congelado, que independente da idade, você tenta em casa. Tem muita mulher que prefere. Só que, aí não é nem da minha parte, quer dizer, né, eu também faço obstetrícia, mas na obstetrícia, você sabe que pacientes mais velhas têm maior risco de ter bebê com alguma síndrome, por causa da qualidade, né? Quando você, vamos dizer assim, quando você tá mais velha, no Então caso é do mais óvulo, seguro usar o é mais óvulo. seguro. E, na verdade, você tem uma taxa de sucesso maior. Né? Você tem lá vários óvulos, numa taxa incrível, muitas vezes você transfere 1, 2 vezes e você engravida. Com 40 anos, você tem uma taxa de fertilidade muito baixa por mês. Entendeu? Existe um tempo, assim, um estudo os óvulos, eles só se mantêm com qualidade por até Não, tantos anos, não? ainda não chegaram num limite. Você chega, assim, num Não ponto tem que um você prazo de tem só validade. relatos de casos. Por É, exemplo, eu vamos dizer vi. embrião. Embrião, eu trabalhava numa clínica em São Paulo, que eu amava tudo, e teve uma gravidez de um embrião congelado há 10 anos. Aí virou um relato de caso. Aí, quando eu fui ver, tinha É um mini Frozen. então, e daí você vai ler na literatura, tem embrião com 13 anos de gravidez. Não tem um limite, né? A gente não E foi conseguiu tudo um bem, estudo. assim, nesses casos. É, Evoluiu. vamos dizer assim que, né, a gente faz, quando eles fazem um relato, porque Sim. deu certo. Mas Não, mas com óvulo que às também. vezes pode exato. Não, eu não. vi A gente um não tem muito casal um falando limite, que principalmente tem que tá ficando embrião. mais comum agora. Eu vi eu até nem sabia que antigamente tinha tanto isso, mas eu vi um relato de um casal que tem embrião há 26 anos congelado. Então, isso se engravidar vira um relato de caso. O que mudou também, né? A forma de congelamento, o meio de cultura, isso mudou muito. Então, é muito melhor hoje. Então, talvez um embrião que seja congelado hoje sobreviva muito mais do que um embrião que foi congelado há 26 anos. Não necessariamente, eu não tenho, o problema da infertilidade é que eu não tenho como comparar duas coisas iguais. Uma vez que eu usei esse embrião, o meu estudo é baseado num embrião, sei lá, morfologicamente parecido, com a mesma idade, mas não é o mesmo. Então, você sempre tem um estudo, lógico, precisa de muitos casos, você pega os estudos de infertilidade que levam a gente em algum lugar, realmente você usa como guia, eles são estudos muito grandes e muitas vezes demoram tempo para fazer, porque eu não tenho, é diferente, eu usei uma dipirona, usei uma dipirona, usei uma dipirona. Tantas pessoas tiveram tal coisa. Sei lá, é o mesmo medicamento. Com a infertilidade eu não posso fazer isso. Nem com óvulo, nem com embrião. É mais difícil, vamos dizer assim. Um outro assunto que eu queria ver com você é que aumentaram muitos os casos de câncer, todo tipo de câncer, né? Com os anos. A questão da preservação oncológica, né? O porquê? A quimioterapia pode afetar a qualidade desses óvulos, pode gerar uma menopausa, uma falência ovariana, como é que é? Pode. Não tem alguns quimioterápicos mais ou menos, né, que são mais ovariotóxicos, vamos dizer assim, né, do que outros. Mas a quimioterapia, por ser um procedimento sistêmico, você meio que... Qual que é o princípio da quimioterapia? Destruir aquela célula que está causando o câncer. Mas você não consegue, não é uma seletividade. Não, olha, deixa eu pegar aquela quimioterapia e apenas agir. Você pode ter uma grande afinidade por células, vamos dizer assim, hepáticas. Mas eu não consigo garantir que ela não vai afetar nada o meu ovário. Porque são células imaturas ainda. O ovário, ele não é uma célula diferenciada, vamos dizer assim, ele ainda é imaturo. Então, você pode. A gente faz isso como uma garantia, né? É Uma melhor. pessoa que teve Talvez um nada câncer de aconteça. mama, né? Já um caso não congelou antes, tal, mas ela sabe que ela tem uma predisposição maior em ter um câncer de útero, de ovário. Você acha que é aconselhável que ela congele? Então, eu acho que isso vai uma conversa muito longa, né? Porque normalmente o paciente jovem que tem câncer de mama, eles são câncer mais agressivos e muitas vezes estão realmente relacionados com aquelas mutações genéticas, o BRCA1, BRCA2, famoso da Angelina Jolie, sabe? Que ela tirou a mama, Uhum. tirou tudo. Então, ela provavelmente, como mastologista, vai fazer a pesquisa desse gene. Normalmente, principalmente BRCA1, ela tem mais risco de ter um câncer de ovário.
Então, a gente orienta, a paciente muitas vezes vai preferir tirar a mama, tirar o ovário para diminuir esse risco bem grande de ter o câncer. Então, daí a gente orienta a congelar. Aí é né? melhor congelar, aí Sim. tira o ovário, já Aí faz. isso é o procedimento que ela vai ter, né, com o mastologista, se ela quiser, no caso, né, o mastologista tiraria a mama, chamaria um cirurgião ginecológico, mas aí isso é muito individual. Normalmente, por exemplo, a gente indica congelar antes do tratamento do câncer de mama. Para mim é muito mais eficaz. Mas aquela que não teve esse acesso, que a pessoa não pensou antes, ela pode, Pode. antes de. Ah, E os tratamentos, assim, porque